sabendo que você, como eu, cabeça, tronco, membros, estamos vivendo afrontas na vida. Todos nós aqui, irmãos, e os que estão lá fora também, estão vivendo afrontas. Afrontas financeiras, afrontas políticas, afrontas de princípios familiares, afrontas pessoais. Não é o que hoje se fala bullying, né? Todos nós estamos sendo confrontados, afrontados. E eu queria mexer um pouco nisso hoje, porque veja bem, amigão, talvez você pense que conhece bem a palavra afronta, mas eu quero que você conheça ela biblicamente hoje. O que é que Deus fala sobre isso? O que é que Deus sente quando vê o seu filho afrontado? Quantos aqui são pais? Queridos, quando você vê um filho afrontado, ele pode estar errado, mas se você é muito equilibrado, você até consegue trabalhar. Mas eu quero lhe dizer, quando você vê um filho afrontado, amigo, você fica borbulhante, vamos dizer assim, né? Efervescente. Eu quero mexer um pouco nessa nossa questão hoje, né? Existem tantos textos em que Deus fala sobre a afronta dele. A primeira coisa que eu quero te fazer entender é que quando Deus, assim como você, olhe para mim e presta atenção, quando Deus, assim como você, um homem que vê um filho afrontado na escola por um comportamento qualquer, e até uma justa disciplina, a maneira com que o professor fala dele na sua frente, de um juízo às vezes até correto, mas você fica indignado com aquela sensação de que, puxa vida, Deus também é assim. Quando Deus vê os seus filhos afrontados, presta muita atenção nisso. Quando Deus vê você sendo encurralado, envergonhado, injustiçado, quando Deus vê vir sobre você uma coisa que dói o seu coração, Deus toma para ele, amigo. Ele entra na frente como um bom pai na terra, e ele diz que nós somos maus, né? Ele fala, se vocês sendo maus sabem fazer isso de um jeito bacana, muito mais é o nosso Pai que está no céu. Então Deus, ele entra na frente, mas a igreja, os filhos de Deus, às vezes não entendem esse amor, não recebem essa proteção, se sentem órfãos, quando muitos filhos são órfãos dentro da escola, pais que não vão lá para resolver as suas questões, pais que não entram na frente para ajudar no processo de amadurecimento, de crescimento dos seus filhos. Mas eu quero te dizer hoje, meu amigo, minha amiga, minha irmã, o nosso Deus não é assim. Todos acho que vocês conhecem um pouquinho da história de Saul, né? Israel era governado pelo profeta, por profetas. Quem governava Israel era Samuel. Governava no sentido de aconselhamento, porque a proteção vinha direto do trono. Mas aí Israel ficou chateado com algumas ações que estavam tendo, né, os filhos de Samuel. E eles pedem um rei para ele. Diz, Samuel, fale com Deus, nós queremos um rei como todas as nações têm. Todas as nações. Samuel se vê ultrajado e vai para Deus e fala, Deus, eu estou muito chateado, eu acabo de ser rejeitado. Estou assim, teatralizando o negócio, né? Eu acabo de ser rejeitado por eles. Eles disseram que querem um rei, afinal de contas, o que eu estou fazendo entre eles? E Deus fala, Samuel, não é contra você que eles estão se levantando, é contra mim. Sai da frente. Deixa que eu vou resolver. Mostrando esse princípio que eu estou te dizendo. E aí, Deus fala algumas coisas muito importantes que nós sofremos até hoje. Hoje eu estava ouvindo, não sei qual é o seu partido político, cada um escolhe o que quiser. Mas eu gosto muito do Ciro Gomes, eu acho ele um cara coerente. Não sei, eu não conheço ele na intimidade, mas ele estava falando umas coisas tão profundas hoje.
Eu fico assim, Deus, em quem eu falo da minha esposa, em quem nós vamos acreditar? Meu Deus! Mas veja, amigos, Deus fala assim, se vocês querem um governo humano, vocês vão ter que viver pelas leis humanas, pelas direções que o rei humano vai nos dar. Então não reclame. E é o que a gente vive hoje, amigos. Os governos mundiais são regidos por homens, seres humanos. E a Bíblia diz que quando essa pessoa que governa não conhece o Senhor, todo o seu povo sofre. Amigos, nós vamos levar 20 anos para recuperar as mazelas que aconteceram agora. Eu não estou fazendo nenhum partidarismo. Eu sou contra terem tirado a Dilma. Eu sou a favor de mudar o sistema como está, da corrupção generalizada de todos os partidos políticos. Porque existe uma ordem que foi escrita pelos próprios homens da igreja. Uma Constituição, existem leis. E eu entendi muito bem por que a gente queria que a Dilma fosse embora. Porque nós queríamos ver o PT longe daquela situação. Essa é a verdade. Com todos os desmandos, as desorganizações, o eu não sabia. Então, queridos, quando a gente olha agora a perspectiva do Brasil nos próximos 20 anos, com a mudança que está acontecendo, que sabe só Deus lá para que lado vai esse negócio. É difícil. Mas pode haver uma forma de viver na terra, debaixo de governos humanos, e viver dignamente, honestamente, ter todas as suas necessidades supridas, em honra. E eu respondo para você, pode, desde que a sua obediência esteja em primeiro lugar ao Senhor. Porque Ele mesmo diz que as leis dos homens não são para as pessoas do bem, elas são para as pessoas do mal. Se você é uma pessoa do bem, cumpre aquelas normas. Não, mas é muito imposto, é muito arroxo, mas o teu Deus vai abrir a boca do peixe para facilitar a sua vida. Ele vai te dar o suprimento. Para de reclamar. Começa a orar. Começa a exercer a tua cidadania na função que você vive e exerce na sua vida natural. Está precisando de uma mudança, a igreja não responde. A igreja faz parte de um bolo confuso. Em quem vamos acreditar? Aqui na igreja nós temos hoje só aqui 4 pessoas que vão se candidatar. A minha oração por vocês é que Deus os proteja, porque não é mole participar de um sistema corrupto do jeito que está. Você tem que estar muito centrado nisso, sendo da vontade de Deus. E essa é a minha oração que eu já faço por cada um dos candidatos que estão aqui. Tem outros que ainda não chegaram. Mas eu quero dizer para você, amigo, quando o povo começou a pedir um Deus, Deus falou, sai da frente de um rei, é comigo que eles estão falando. E aí toda aquela situação acontece. Saul era um jovem robusto, mais nada do que isso. E a Bíblia diz que ele é chamado para governar. Estou resumindo, você tem que ler lá em 1 Samuel 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 capítulos, né? Você vai encontrar essa história toda. Agora, aí ele chega numa situação e Deus fala para ele assim, você agora vai lá perto daqueles profetas, e você entra no meio daqueles profetas, e você comece a dançar com eles. E comece a profetizar. Naquele momento, Deus já havia ungido o Saul, né, com óleo pelo Samuel, mas naquele momento ele entra não só numa unção
litúrgica, né? Uma ordem, né, litúrgica, mas ele entra debaixo de uma movimentação espiritual e começa a dançar junto com os levitas e os profetas, e ele começa a profetizar junto deles. Aí alguém se levanta e fala: não é esse aí, aquele Saul? O que ele está fazendo no meio desse povo aí? Profetas. Ele é profeta. Houve uma rejeição ali imediatamente naquele lugar. Eu quero que você entenda. Ali começou tudo. Veja, amigos, só para encurtar um pouquinho, né? Havia uma batalha contra Israel, entre os amonitas e os israelitas, os filisteus, e havia continuamente guerra naquela região, né? Mas chegou um momento em que Saul se vê afrontado e os filisteus estão do lado da montanha, né? Todos lá com seu exército. Não era muito diferente do exército de Israel lá de cá, mas tinha alguma coisa diferente. Havia um homem chamado Golias ali, que estava lá no campo. Não tem macho aí não, não tem um homem sequer nesse negócio não que faça diferença. Não tem um homem que possa fazer diferença dentre todos esses fracos israelitas. E aí o Davi, que já havia sido separado para se tornar o novo rei de Israel, foi entregar queijo lá, pão, para os seus irmãos no campo de batalha. Os seus irmãos, uau, tudo fortão, e ele um jovem franzino. E ele chega naquele campo, e aí nós entramos no contexto da palavra que eu quero ler para você aqui, 1 Samuel 17, versículo 26. Vamos comigo aí. Vamos lá? 1 Samuel 17, 26. Diz aqui. Posso ir? 1 Samuel 17, versículo 26. Não. 32. Então, versículo 32 do capítulo 17 diz: Davi disse a Saul, está certo aí? Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque o teu servo irá pelejará contra esse filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás lutar, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. 34. Então disse mais uma vez Davi a Saul: ó rei Saul, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e quando vinha um leão ou um urso, eu tomava uma ovelha e tomava uma ovelha do rebanho. 35. Eu saía e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. Naquele momento, levantando-se o leão contra mim, eu pegava pela barba, e o feria e o matava. 36. Assim como o teu servo feriu o leão e o urso, também será com esse filisteu, ó rei. Esse filisteu incircunciso, por ter afrontado os exércitos dos Deus vivos. 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou do leão e do urso, também me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: então vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 38. Saul então dá ordem aos seus ajudantes. Saul vestiu Davi com suas vestes, e sobre a cabeça
de Davi, colocou um capacete de bronze e o vestiu com a sua armadura pessoal. Rei. 39. Davi tomou a espada do rei e começou a andar, mas ele nunca usara aquilo antes. Então disse a Saul: meu rei, me perdoe, mas eu não posso andar com isso, porque nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. 40. Tomou o seu cajado, diga comigo, cajado. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras de rio e colocou na sua bolsa de pastor que trazia. Pegou a sua funda e foi-se chegando ao filisteu. 41. O filisteu também veio se chegando a Davi, e olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu, acaso, algum cão para você vir para mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 45. Davi, porém, disse a Golias: tu vens contra mim com espada e lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado dessa forma. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, Golias, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje às aves do céu e bestas da terra, e todos saberão que há um Deus em Israel. 47. E saberá toda esta congregação, inclusive a dele, que o Senhor salva, não com espada e lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu tomo essa palavra como estando vivendo num campo de batalha, num campo de angústias, de dores, nem sempre as minhas dores, mas as dores dos meus irmãos aqui. Deus, eu tomo essa palavra, Pai, como quem entende, ó Deus, que estamos vivendo os últimos dias de angústias e de dores, vendo homens valentes se lançarem, ó Deus, contra a espada, como diz Joel, vendo jovens, mulheres e homens e idosos, ó Deus, mesmo em suas debilidades, ó Deus, tendo coragem, ó Deus, de se lançar contra um sistema corrupto e nojento e absolutamente destrutivo. Deus, eu quero que nessa noite a gente tenha uma noção absoluta como é que o Senhor trata a afronta contra os seus filhos. Por isso, Deus, enquanto eu falo aqui, ministra na individualidade de cada um. Uns estão desempregados, entristecidos, abalados, seus casamentos dificultados, suas sensações corporais abaladas, seus medos, suas angústias. Mas o Senhor, que vê tudo, onde eu não vejo, ministra em cada coração, em nome de Jesus. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas ela é espiritual. Eu fui no dicionário ver o que significa a palavra afronta, a despeito de saber que a grande maioria aqui sabe. Mas eu quero te mostrar isso, que o dicionário vai apontar para as questões espirituais. Quando eu ler o dicionário, pense na tua vida, nos enfrentamentos que você tem enfrentado. Presta atenção. A palavra afronta no dicionário significa expressão ou uma ação injuriosa de desprezo. Preste atenção. É uma expressão ou um ato que injuria com desprezo. E ele diz ainda, com que se ofende alguém cara a cara. Afronta é um ultraje. Mas o que é um ultraje? É uma injúria grave que gera uma vergonha, por ato ou efeito. Então, quando você é afrontado, você é ultrajado. Isso gera em você vergonha. Você fica envergonhado. Parece que todo mundo está vendo o que fizeram com você. Às vezes com você e uma outra pessoa, no trabalho, na escola ou na própria igreja. Então, afronta é isso. É uma expressão, uma ação injuriosa de desprezo com
a qual a gente ofende uma pessoa. E é também uma palavra comum, label. Você sabe o que é label? Label é uma mancha na reputação. Então, uma afronta é uma palavra dirigida que mancha a sua reputação, mesmo que ninguém viu, você viu, e aquilo te feriu, e te magoou, e te deixou com vergonha daquilo que foi falado pretensiosamente a seu respeito, às vezes verdade, às vezes mentira. Mas fere, dói, é uma afronta, te encurrala. Label mancha a tua reputação, é um desdouro. Agora você entendeu? O que é um desdouro? São declarações, palavras ditas a teu respeito ou daquilo que tu faz regressivamente. Remove o teu brilho, desdouro, vem de desdourar ou desdoirar, tanto faz. Então, quando você é afrontado, ainda que ninguém veja, ou seja na frente de todo mundo, no seu trabalho, publicamente, ou no jornal, ou que seja, vem sobre você uma vergonha e aquilo vai tirando o seu brilho até você se sentir morto. E aí, amigos, cada um reage de um jeito, cada um se move de um jeito quando é encurralado. Tem umas pessoas que choram, outras que ficam em posição fetal, outras saem batendo em todo mundo. Cada um reage de um jeito. Mas veja, eu quero que você pegue isso aqui. Quando Deus olha do céu e vê o seu povo encurralado, vê o seu povo regressivamente perdendo o brilho por uma fala que foi falada, Deus é que não quer entrar na frente. E eu vou te dizer, Deus entra na frente, mas às vezes nós não o reconhecemos à frente da nossa vida. Nós não permitimos, não porque nós queremos embarrear, porque não conhecemos quem Ele é. O Deus Pai, que nos trata com amor, mesmo na vergonha. Eu sei, meu filho fez isso errado, pode deixar que eu vou tratar. Mas todo mundo tem que ser biscoito. E eu vou tratar. É o meu Deus, é o meu Pai. Ele não me abandona quando eu erro. Quando eu falho, Ele me conserta, me leva para casa, me dá umas varadas e também me dá uns abraços e beijos, me encoraja a continuar. Ele não vai me corrigir para me matar. Preste atenção, queridos. Entre tantas coisas, o que alimenta mais a afronta pode ser, tem muitas coisas, eu escolhi duas. Entre tantas coisas, o que alimenta a afronta na sua alma, no seu ser, primeiro, o medo, ou o medo da perda, o medo de perder, ou ter se perdido. Eu fui afrontado, então eu estou com medo, eu me perdi, eu não sei mais o que eu sou, eu não sei mais o que eu quero, eu fui desbancado. Veja, amigo, o medo, a perda da confiança, a incapacidade de se recuperar e voltar a crer. A afronta espiritual, ela vem para te anular. Vou voltar à palavra, desdourar. Ela vem apagando o brilho até você se sentar num canto e não vir mais na igreja, ou alguém te encontrar e falar: o que foi, irmão? Acho que não é para mim. Eu não sirvo para isso. Quando não, é isso mesmo, igreja, pessoas, santos. Então, às vezes, a afronta vem para te isolar e trazer uma falsa percepção. Porque a verdadeira percepção é o que Deus pensa acerca de nós, e não o que as pessoas que não nos conhecem na intimidade, não sabem como nós estamos sofrendo, sentindo, elas não sabem, e nem querem pagar o preço de saber. Sabe quem é que quer pagar o preço de saber? Mesmo você estando errado, vai caminhar do teu lado, vai chorar contigo, vai dizer algumas verdades para você. Então, amigos,
Quando eu olho para essa situação e vejo isso, eu vejo a afronta vindo sobre a terra. Pessoas não estão passando, não é aqui não, amigos, é no mundo inteiro. Essa guerra que está acontecendo na Síria está gerando uma desorganização na Europa de um jeito incomparável, não dá para comparar, amigos, já está superando até aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É uma confusão tão grande de desordem. As coisas estão mantidas porque elas têm uma estrutura muito forte para alguns, mas há um pavor vindo sobre a Europa. A qualquer momento aquilo pode ruir. Eles não se seguram mais sozinhos, país com país. Eles precisam da União Europeia. Foi tão discutido agora, né, com a Inglaterra, com a saída dela. Só que eles estão vendo que eles não conseguem mais viver sem eles, uns com os outros. Por quê? Porque há poder na unidade. Então, amigos, preste atenção, é muito simples o que eu estou dizendo. Uma das coisas que alimenta a afronta quando você é envergonhado, descoberto, desnudado. Veja bem, irmão, quando eu estou falando disso, eu não estou protegendo o teu erro. Alguém achou a tua falha e você agora vai pagar um preço. Só que o nosso Deus não vê as nossas falhas e nos chupa no traseiro. Ele vê as nossas falhas e nos abraça com todo o seu amor. Com todo o seu amor. E nos abraça, eu posso imaginar, às vezes eu estou brincando com minhas netas, às vezes eu abraço, às vezes eu aperto a orelha, faço bolinha no nariz, dou raspão. Eu imagino Deus assim. Ele nos abraça e olha no nosso olho e fala, pô, vacilou, hein? Mas eu te amo. Vamos lá. Não continua no erro. Luta pela mudança. Veja, amigo. Primeira coisa é isso, é o medo, a perda da confiança, a perda da estabilidade, a sensação de que eu não tenho mais jeito para mim. Irmãos, já passei tanto por isso. Eu confesso para os irmãos, foi Deus que me segurou aqui nessa igreja, porque eu não tinha a capacidade de me segurar em mim mesmo. A única coisa que eu fiz foi ter permanecido. Só isso, meu, porque foi muita afronta. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu te digo, se você está me ouvindo, há esperança para você. Por quê? Porque Deus disse que não deixaria, olha para mim, Deus é Pai, Ele não mente. Ele disse, eu não vou deixar vir nada na sua vida que vai te fazer que você não possa suportar. Quando vier a luta, vem também a capacitação do céu para segurar com você, ainda que com dores e com choros e com perdas. Mas você ainda é meu, diz o Senhor. Então, a segunda coisa, vou ser bem breve hoje. Tanta coisa que alimenta a afronta, a outra coisa é, isso aqui é vitória, já é vitória. Quem pensa assim é vitorioso. Eu não sei combater isso. Quantos estão ouvindo? Eu fui envergonhado, eu fui afrontado, eu perdi o meu emprego, eu não tenho dinheiro para pagar a luz esse mês, eu estou duro, eu estou quebrado, eu estou devendo, eu não sei como fazer isso. Presta atenção. Agora, isso é um bom começo. Agora, existe na afronta pessoas que diante desse fato elas não fazem absolutamente nada a respeito. Nada. Elas não fazem nada a respeito. E hoje eu estava ouvindo isso. Se a Dilma tivesse subido no palanque e dito, gente, errei, muitas coisas estão fora de ordem, o partido vacilou, nós tivemos o poder, sei lá, 16 anos, mais ou menos, 12, me corrijam aí. Tanto tempo poder, e nós erramos, vacilamos, isso acontece, e nós queremos pedir perdão a toda a nação brasileira, mas vamos juntos reconstruir, vamos lá, nós vamos passar limpo o nosso partido, e os outros partidos também. Pronto! Está resolvido! Mas eu não sei de nada. Veja, amigos, não saber como combater uma coisa, a não fazer nada a respeito, não pedir ajuda.
Veja, amigo, quando isso acontece, sustentado nas injustiças que nós às vezes insistimos em manter, às vezes a gente insiste em manter injustiças e fica remoendo aquilo 10, 15 anos, uma semana, justas ou injustas, não interessa, contra nós, ou até aquelas que nós mesmos fazemos contra os outros. Se a gente não for humilde, não puder pedir ajuda, nós não vamos consertar isso. Nós não vamos consertar a nossa vida conjugal, entre irmãos na igreja, na política, no trabalho, nas amizades constituídas, se nós não pudermos olhar e começar pelo nosso umbigo dizendo aonde é que eu errei, mesmo que eu tenha que dizer, eu não sei consertar, eu não sei fazer, mas por favor, estenda a mão para mim, eu preciso de ajuda, eu não preciso de um juiz, eu preciso de um amigo, eu preciso de gente que me ame, só uma pessoa que ama, corrige, entende, amigo? Então, às vezes, você fica preso ali, anos e anos, anos e anos, na injustiça que fizeram contra você, ou que você fez contra alguém, mas você olha distorcidamente, só vendo o erro de alguém contra você, mas você não percebe a sua parcela na questão. E aí, não faz nada para mudar. E eu quero te dizer, amigos, isso alimenta o orgulho, que pode levar a tua vida, a tua casa, os teus sonhos, a ruína. Olhe para mim, se você não for humilde para chegar diante dos seus enfrentamentos, principalmente nesses últimos dias, irmão, companheiro, eu não tenho como te pagar, estou te ligando, você pode me segurar mais um pouco quanto? Você tem que me dar prazo. Não, então até segunda. Mas se você não tem certeza, não fala até segunda, meu irmão. Eu não sei até. Seja honesto, mas não aproveite isso para contrair outras dívidas, outras compras, outras viagens. Não dá para o cara te ver andando com um tênis novo na rua que você comprou na Baal, se você não pagou para ele o que você deve para ele. Isso gera desconforto. Então, a vida natural, simples, como eu estou colocando mesmo, a gente precisa entender que quando a gente não sabe fazer, a gente tem que pedir ajuda. E eu quero lhe dizer, irmãos, Deus sempre nos ajuda. Eu vou repetir, sempre nos ajuda. Não há nenhuma vez que Deus não me ajude, mas há uma coisa, às vezes eu não sei receber a ajuda de Deus. Eu não sei usar o que Ele está me dando. Eu não sei fluir naquilo que é mais espiritual, né? Fluir naquilo que Ele está falando. Mas é esse o caminho da humildade. Jesus disse, aquele que quer me seguir tem que se humilhar, tem que se humilhar, tem que reconhecer. Veja, amigos, Provérbios 11, versículo 2, na Almeida, diz assim, todas as traduções começam de um jeito diferente, terminam do mesmo jeito, mas eu vou ler 3 aqui. Provérbios 11, versículo 2, vindo a soberba, virá também a afronta, mas os humildes, com os humildes está a sabedoria. Então vou parafrasear, vindo o orgulho, a soberba, a empáfia, vem também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria, é saber como agir. Sabedoria não é o cara perfeito, ele sabe como agir, ainda que ele saiba dizer, eu não sei como fazer, mas eu sou humilde e por isso a humildade me dá uma sabedoria de eu negociar aquilo que eu não sei fazer. Mas na NVI diz assim, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Olha só. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas, com os humildes está a sabedoria. Bíblia viva. O orgulhoso será humilhado diante de todo mundo. Mas com os humildes está a sabedoria. Preste atenção nisso, amigos. Eu estava falando para você de Samuel. Veja o que está acontecendo. Samuel foi levantado rei, ainda não tinha feito nenhuma luta, capítulo 11, não precisa abrir.
sobe então um rei amonita, Naás, e sitia Jabes de Gileade. Qual o nome do negócio? Diga para o seu irmão o nome do negócio. Nós não vamos nada. Então, esse amonita vai lá e sitia uma cidade. Vai de quando o cara foi lá em Japeri e sitiou Japeri. E disseram a todos os homens de Jabes, todos os homens de Jabes de Gileade se reuniram e foram com esse cara chamado Naás, que era um rei amonita. E eles disseram assim: ó rei, faça aliança conosco e te serviremos. Olha o que ele falou. Então Naás lhes disse: com esta condição farei aliança, que a todos vocês seja arrancado o olho direito. Quantos querem aliança com um cara desse? Ele fala assim: vamos ter uma aliança, a gente vai te servir. Ele fala: ok, eu vou fazer aliança com você, mas todo mundo aqui faz fila, que eu vou arrancar o teu olho direito. Arrancar mesmo. Mas para que, rei? Para que vai arrancar o olho direito? Aí ele diz: e assim se ponha esta afronta sobre Israel. Queridos, é absolutamente espiritual. Porque quem tem um olho arrancado tem uma visão distorcida, deturpada, danificada. Há uma perda de visibilidade, de visão, de visualização. Então, eu quero com isso te fazer pensar sobre algumas questões. Que Deus olha para nós e fala: meu filho, o que está acontecendo contigo? Jesus pergunta. E Jesus ele fala assim: eu estou aqui cego, né? E o que é que tu quer? Eu quero ver. E Jesus cura aquele homem. Por que Jesus fala isso? Porque a pior cegueira que existe é quando nós não queremos ver. Estamos lutando uns contra os outros. Esquece igreja. Não pensa só em casamento, não. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa é assim. Estamos lutando uns contra os outros. E qual é a cegueira? Eu não estou vendo o mal que eu estou fazendo para minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho. Eu não colaboro, eu disputo. Eu disputo. Tem casamentos que o marido disputa com a esposa, e a esposa disputa com o marido o tempo inteiro. Então, amigos, olha o que diz Deuteronômio 28. Não precisa nem abrir. Ele diz aqui: então será que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão estas maldições e te alcançarão. Quando você não der ouvido a Deus, quando você não ouvir a direção de Deus e quiser fazer um ajuste momentâneo, por um período com Deus. Aí, entre todas as maldições, eu destaquei dois versículos. Primeiro, o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo do coração. Eu não sei que a produtora está aqui, podia falar melhor disso, né? Mas eu vou ser bem simplista aqui, né? Se você não obedecer ao Senhor, se prepara, porque Ele vai te seguir com loucura, cegueira e problema no coração. Seja físico ou emocional. Vou ser bem, não vou arriscar falar tecnicamente. Versículo 29. Então tu apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, mas tu serás oprimido e roubado todos os dias da tua vida, e não haverá quem te salve. Uau! Ele está dizendo, em outras palavras, que se você não obedecer a Deus, vem uma cegueira, é uma afronta que vem querer impedir. Primeiro te empurra para o equívoco e depois vem colher os frutos da tua desilusão, da tua insatisfação, dos teus medos, angústias. E olha, querido, por que isso acontece? Por causa da dureza de coração, do orgulho que rouba a fé, que te leva à solidão. Solidão. Então, veja, teu Deus é Pai. Ele está do teu lado aqui, está vendo a tua angústia diária, mas você não está vendo, Deus.
você não está obedecendo os princípios de Deus, você não encaixa em Deus. Você quer que Deus encaixe em você? Deus não pode encaixar em você quando você não está encaixado com aquilo que Ele primeiro disse a respeito de como tem que viver aqueles que são meus. Então, nós queremos que Deus se ajuste ao que nós estamos colhendo. O único ajuste que tem quando você está colhendo uma colheita ruim, que Deus se ajusta é misericórdia e vai caminhar contigo, se você reconhecer o seu erro. Do contrário, Ele não consegue nem te consolar, porque você não tem humildade em reconhecer a sua falha. É muito forte essa palavra. É muito difícil de olhar para isso e de comer pizza depois. Por que, pastor, você está falando isso? Por quê? Por causa da dureza do coração. Começa com uma afronta que foi gerada sobre você. Ou você fez isso contra alguém. Você oprimiu alguém. Ou alguém te oprimiu. Seja o que for. Destruiu o seu coração. E aí, como é que muda? Querido, como é que muda esse quadro? Eu vou te dizer para fechar. Primeira coisa. Enfrente os seus medos. Diga comigo, eu preciso enfrentar os meus medos. Enfrente os seus adversários. Nós estamos ouvindo. E não é pessoa, adversário qualquer. Eu não estou satisfeito com a minha vida profissional. Eu tenho 22 anos. Estuda, meu irmão. Enfrente os seus adversários, a preguiça, a falta de recurso financeiro, a falta de um berço, uma boa base escolar. Enfrenta, luta, estuda, dá o teu jeito, mete a cara. Conta com Deus. Deus vai abrir o seu entendimento quando Ele vê o seu esforço, a sua dedicação. Então, se você quer mudar esse quadro da afronta que te encurrala, que te congela, que te paralisa, enfrente os seus medos, os seus adversários. Presta bem atenção naquilo que você está sofrendo hoje de afronta. Cada um aqui tem uma afronta no nível. Presta atenção, porque você vai discernir o que é que te afronta, o que está te afrontando. Você começa a perceber quando você acorda e não vive somente para reagir à afronta. Quando você para e diz: Deus, mostra para mim o que é que está me oprimindo, o que é que está me parando, o que é que está vindo contra mim. Me mostra, Deus, como é que eu saio dessa situação. Primeiro você tem que reconhecer, e segundo, Ele vai te mostrar. Deus não quer você um imbecil que não sabe contra o que está lutando. Ele mostra aos seus filhos. Você acha que Deus ia fazer você sair dando soco no ar? De jeito nenhum. Deus ensina, Deus mostra, Deus corrige, Deus caminha com você, Deus dá uma outra volta com você, porque você não entendeu, mas Ele não te abandona no processo porque você perdeu o tempo. Ele dá uma outra volta quando você reconhece: eu errei, mas eu quero acertar. Amém. Eu quero uma nova chance. Amém. Eu quero ir de novo. Amém. Segunda coisa, se eu quero mudar esse quadro, faça como Davi. Ok, Davi, então vai mesmo nessa força. Pega a minha armadura, bota nele. Davi ficou igual um pinguim engessado. Dá para mim. Eu não sei usar isso, eu nunca usei isso. O que eu sei é o seguinte: honestamente falando, é mais fácil eu pegar uma espada e lutar contra o baixinho aqui e tentar cortar a cabeça dele. É mais fácil do que lutar contra o leão. O quê? Contra o quê? Contra o leão. O leão vinha com ele e Deus capacitava ele, porque ele não ficava: ai meu Deus, tem um leão ali, será que eu já posso sair? Igual o Nemo, né? Tem umas pessoas que são igual o Nemo, sai e volta, sai e volta. Não, ele saiu: se vem um leão contra mim e pega a minha ovelha, eu vou lá, porque a ovelha não é minha. Eu disse: Senhor, então a força que eu teria para lutar contra esse leão vem do dono do rebanho. Então, veja, como é que eu faço para mudar o quadro da minha vida? Ó vida, ó azar, eu não dou certo nunca. Ah, minha mãe sempre falou que eu ia dar tudo mal. Todo mundo na cidade disse que eu ia ser o mais burro. Não tem chance para mim na cidade.
Todo mundo ganhou herança, eu não ganhei. Todo mundo foi promovido e eu não fui porque eu não puxo o saco. Não, querido. Você quer mudar isso? Então, aprenda a usar as armas que Deus te deu. Quais são as armas? Princípios. Use os princípios de Deus, meus amigos. E você será bem sucedido. Não importa se você tem apenas o colegial, ou secundário, nem sei como é que chama mais isso, ou se você fez pós, em Harvard. Eu quero saber onde é que você fez pós. Eu falo isso para minha filha. Meu filho, não porque eu quero uma faculdade melhor. Tá bom, mas você vai fazer isso um problema para a sua família inteira? Porque veja bem, amigos, faculdade hoje é só um diploma. Você tem que ser bom no que você faz, dedicado, pesquisador, faz uma pós bem feita, vale mais que uma faculdade hoje. Tanto faz se vai fazer em Vassoura, ou se vai fazer Juiz de Fora, ou se vai fazer no Suborno. Sabe o que é isso? Eu quero te dizer uma coisa. Quando você vai para a luta, vá com os princípios de Deus na sua vida. Não vá confiando no seu diplominha. Eu tirei, olha, eu fui o melhor aluno da turma. Aí o cara, é mesmo? Legal. Bota seu diploma aqui. Quem vai entrar é meu filho. É meu sobrinho. É um amigo meu. E o seu diplominha vai ficar em 10º. Alô? Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele abre porta onde não tem porta. E se não tem uma porta aberta ali, ao invés de reclamar da falta de portas, eu vou dizer, Deus, o que é que o Senhor quer fazer neste tempo que eu não estou vendo porta nenhuma? Ao invés de reclamar, entregue-se a descobrir o que é que Deus quer fazer na sua vida hoje. Hoje. Porque Deus não vai te dar um projeto para daqui a 20 anos e fazer você ser um miserável, sem direção, 20 anos. Não, querido, nosso Deus, Ele é um Deus de acréscimo constante. Toda hora Ele nos mostra algo novo, algo lindo, algo espetacular. Esse é o nosso Deus. Então, se eu quero mudar o quadro da afronta, o Brasil está em crise. Está vendo? Pois os mais inteligentes que eu tenho visto falar assim em alguns programas, e não é só a Globo News que existem muitos programas importantes, Futura é muito bom. Os mais inteligentes estão dizendo que é nessa hora que algumas pessoas e o outro eu não quero me mexer muito não, porque ainda tem lá 3.500, porque eu tenho que viver assim, eu ganhei uma herança de 1 milhão, não sei o que, ela tem 200 mil, eu não quero ficar assim. Aí o outro fala, caraca, eu não tenho nada, eu tenho que meter a cara, eu vou ter que usar, e bum! De repente o outro fica lá daqui a um ano, ei meu irmão, como é que estão os teus 200 mil? Estou durão, hein? Vendi até meu carro. Porque está confiando no teu braço. Então essa é a hora. É a hora onde nós vamos ver Deus se movendo na vida de quem crê. Para de reclamar da vida. Para de reclamar do sistema ou do Brasil. Na verdade, o Brasil está na melhor fase. Mas as pessoas estão dizendo, os entendidos, né, que o Brasil nunca viveu uma crise tão grave em toda a sua existência. Mas olhando pela ótica de Deus, significa, Deus, como vai ser essa batalha? Eu vou sair tocando chocalho e pandeiro? Pois aí, uma grande crise, você nunca viu um exército derrotar um outro mais poderoso tocando pandeiro e chocalho. Posso ouvir o que eu falei? Amém. Você nunca viu alguém fazer alguma coisa nessa situação, mas o teu Deus vai fazer brotar água da rocha. Ele vai fazer o céu se abrir sobre você. Aí a gente canta, então se abrir sobre o mar. A gente adora cantar músicas, mas é quando chega na hora da prova, a gente murmura, resmunga, se abate, se encurrala. É uma afronta, pastor, você tem que entender o meu coração. Eu entendo, mas eu entender não é a sua resposta. A resposta é, eu entendo, mas levanta. Por que tu está chorando, Josué? Moisés está morto, o teu passado já era. Não deu ter certo até aqui, mas daqui para lá pode dar. Amém. Glória a Deus. Eu nunca consegui, mas daqui para lá vai. Mas eu tenho medo, mas vai com essa força. Aí
para nós. Amém. Eu sei quantos medos eu tenho enfrentado, como eu tenho andado acuado. Primeira coisa, quando você está acuado, o que acontece? Você para de orar. Aí sua oração fica assim. Quando você está acuado, o diabo aposta tudo que você vai parar de falar com o teu Deus. Eu tenho uma direção aqui para você ficar 15 minutos orando. Não é nem orando, ficando quieto. Ou seja, entra, fala, Deus, estou entregando o meu ato. Eu passei o dia inteiro orando, guerreando, falando. Agora eu quero relaxar contigo aqui 15 minutos. Vou botar o despertador aqui, porque eu estou moderno. Quantos conseguiram fazer isso? Honestamente, levante bem alto a sua mão. 15 minutos de tempo vago com Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas tinham mais de 200 pessoas quando eu falei. Eu sou o 8, eu consegui. Mas ó, não foi fácil. Vergonha não, pastor? 15 minutos? 15 minutos. Não porque não é bom, é porque a nossa alma está impregnada, encurralada, medos, angústias, necessidades maiores do que eu creio que Deus pode suprir. Eu acho que é isso que a gente fala. Quando a gente não tem tempo com Deus e fica ali, ó, só pedindo, Deus me abençoe, Deus me abençoe, Deus me abençoe, até amanhã. Ah, meus amigos, deixa eu te dizer, faça como Davi, use os princípios. Terceiro, não ouse ir contra os princípios de Deus. As festas bíblicas nós dissemos que nos dão uma chance de acertar, reparar, quebra as barreiras do orgulho, faça o conserto que é preciso. Quer mudar, afronta, está com medo, não sabe como começar, você está indo bem a peça, você percebeu tudo. E agora? Meu irmão, não perca tempo, faça todos os concertos, não faça quase todos, faça todos eles que vier à sua mente. Promova, seja um promoter de concertos. Seja você o promotor. Ah, mas ninguém na minha escola quer ouvir nada. Não interessa, eles não querem ouvir, mas eu quero falar. Vai ter coragem? Ou vai ter medo? E para terminar, como é que eu vou saber que eu estou na direção certa? Como é que eu vou saber que eu estou na direção certa? Como é que eu vou saber que eu estou escolhendo o certo? Davi Dalton. Você vai ver. No final do dia, eu vou entregar todos esses seus corpinhos aí para os abutres. E vocês vão saber. E o que é o pior, essa multidão de testemunhas dessa congregação vai saber que existe Deus na minha vida, na minha casa, nesta igreja. O mundo precisa ver em nós, quando nós espalhamos aqui, vamos cada um para o seu canto, ele precisa ver em nós que existe um Deus nas nossas ações diárias, que responde, e nem sempre é sim, Pedro, sim, Pedro. O não de Deus, muitas vezes é o melhor sim que eu precisava ouvir. Deus dizendo, não entra nesse negócio, sai fora. Muitos perdem anos correndo atrás do vento. Mas nessa noite, Deus está aqui e está dizendo, festa tabernáculo, nós vamos desmontá-lo. Fim de um ciclo. Terminou? Mas começa novamente. Pega a tua chance, amigo. Vai para casa, senta com a tua família, liga para os teus inimigos, peça perdão, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Para Ele, você está se humilhando diante dele. Pô, irmão, estou aqui para te ligar, pedir perdão. Mas tu foi sem vergonha. Eu fui mesmo, cara, mas então foi mal. Ele está falando, tá vendo? Me ligou, safadão. Mas eu estou vencendo um princípio. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Se você recebeu essa palavra hoje, humilhe-se diante da mão do Senhor, que é o verbo vivo que desceu do céu, é a palavra, e viva a palavra. Viva a palavra.
Quando o gigante veio, pode imaginar, 3 metros de altura. O escudo dele era mais pesado que Davi. A lança dele era do peso de Davi. Davi vai lá e pega 5 pedras, como essa daqui. 5 pedrinhas. E alguns mais empolgados, teológicos, querem dizer que a pedra tinha 200 gramas, não tinha pontas. Para com isso. Não era pedra, era o Deus. E ele pega as 5 pedras. E a Bíblia não fala se ele errou 4. A Bíblia diz que ele e a pedra pega na testa do gigante, no alvo. Deus sabe que você não tem muitas pedras. Deus sabe que você precisa acertar na mosca. Aonde começa? Dentro do teu coração. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus e faça tudo o que estiver à sua frente para fazer e dependa de você. Naquilo que depender de mim, Senhor, tereis paz com todo mundo. Ele não está dizendo, eu tentei, não tentou não. Vai e faça. Humilhe-se. Cala a boca. Ouve. Seja injustiçado se aos teus olhos significa isso. Talvez seja isso. Davi teve 5 pedras. Quantas pedras? 5. Mas nós só vamos ter uma. Só uma. Só que essa pedra se chama Jesus. Ele é a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? Construtores sabem. É a base do edifício. Eles põem aquilo para fazer inauguração e depois se edificam teoricamente. Mas a pedra angular significa a pedra de inauguração. O que eu quero desafiar você hoje aqui. Eu estou esparramando no altar. Não pegue uma pedra para sua mãe, para o seu tio. Ele não veio, ele vai ver os princípios agindo na sua vida. Não tenta fazer isso aqui. Eu perdi a pedra, mas estou desesperado, perdi a pedra. Você pode perder a pedra, mas não o que ela significa. Isso aqui não é um fetiche, isso aqui não é um ídolo. Isso aqui não é para você fazer uma moldura e botar assim no seu quarto. Isso aqui é para você levar e hoje, com Deus, talvez orando com a pedra na mão, não sei, cada um vai fazer como quiser, ou lançando bem longe. Eu quero que agora a minha mudança seja muito longe, mas eu não estou vendo mais. É porque ela está em um lugar tão espetacular que eu não consigo nem ver. Não é a pedra, mas é a tua fé, a tua convicção na rocha que é Jesus. Se você permitir e obedecer, como o Deuteronômio falou, tudo que nós falamos aqui hoje será muito bom. Alguns aqui não sabem nem o que eu estou dizendo. Pastor, quando eu era adolescente, eu dizia assim para os meus amigos, cara, eu estou em casa, meu pai fala, estou cheio de problemas. Eu dizia para os meus amigos, cara, eu queria tanto ter um problema, eu não sei o que é isso, o que é o problema. Me diz aí, meu pai, o que é o problema? Santa inocência naquela época. Hoje eu tenho problemas, se você não tem nenhum, eu posso te dar alguns. Mas se você tem, pega. E não corre da luta. Não acusa uma outra pessoa. Não põe a tua falha no outro. Resolva a partir de uma checagem pessoal. Deus, eu preciso mudança e eu não sei como. Sabe por que Deus quer isso? Porque no final das contas, todos viram a Deus em Israel. Sabe por que Deus quer isso? Você sabe por que Deus quer te ajudar? E Ele quer te prosperar. Quantos acham que Deus quer você miserável? Eu estou sofrendo porque no passado, tu é um espírito. Não, no passado você está pagando o preço hoje. Não, queridos, ninguém vai pagar pelo erro dos seus pais, isso é bíblico. Mas cada um vai ter as consequências das suas ações. Então você pega hoje e define a sua história. Deus, mostra para mim, não mais me ofendendo, são os meus filhos, ou o que está por trás dos meus filhos, ou o meu patrão, ou a minha falta de vontade. Será que eu não sou um convertido? Eu nunca aceitei a Cristo. Deus me mostra porque eu quero viver isso.
Eu quero que quando eu passar pelos lugares, as pessoas digam: lá vai uma pessoa que confia no Senhor. E Deus é com ele. Ali vai uma pessoa e Deus é com ele. E aonde ele pisa a planta dos seus pés, o Senhor vai. Por quê? Porque o seu coração está seguro na rocha, que é Jesus. E Jesus não é uma rocha decorativa, ele é princípio aplicado numa vida que teme o Senhor. Qualquer um de nós dessa noite, vamos ficar em pé. Deixar aqui o gasofilaço. Se você quiser ofertar, dizimar, faça isso, porque isso é uma ordem de Deus. Se você não gosta, fale com Deus. Dê o seu dízimo, sua oferta. Se você não tem nada para dar, não deixe de sair do seu lugar. Vai lá e pegue uma pedra, volte para o seu lugar. Deus será